Fala galera de Zascope, Leonardo Silva por aqui para mais um vídeo Fé Inteligente. Como nós aplicamos teologia ao nosso dia a dia de forma consciente e responsável. Irresponsável, tá gente? Não irresponsável. Galera, tô muito feliz de ler os comentários que vocês têm deixado pra gente aqui embaixo. Então, por favor, se você não deixou um feedback ainda, deixa um feedback aqui para que eu possa ler e melhorar cada vez mais, para deixar o evangelho mais claro e auxiliar vocês a compreenderem, então, o evangelho em sua plenitude. Eu queria pensar com vocês hoje sobre um tema que o Espírito Santo tem ministrado muito ao meu coração, mas antes de começarmos a entrarmos aqui no conteúdo de fato, eu preciso contar uma história. Então se prepara, vamos lá para a história. Seguinte, quando o Theo, meu filho, Teófilo, ele era mais bebezinho, hoje ele tem 1 ano e 9 meses, mas quando ele era mais novinho, o Theo, ele fazia aquela sonequinha da tarde, sabe aquela sonequinha do bebê, que aliás dá até vontade de fazer junto com o bebê, né gente? Ele fazia no carrinho. Então, eu colocava ele dentro do carrinho e eu andava, eu moro num condomínio de apartamentos e tem uma parte que é coberta, o estacionamento. Então, eu andava com ele nessa parte coberta para que ele pudesse dormir. Eu ficava quase 1 hora fazendo uma caminhada ali ao redor do estacionamento para que ele dormisse. E eu lembro que eu gostava de aproveitar esse tempo que eu tava ali andando e tal, para ouvir um podcast. Você gosta de ouvir podcast? Aliás, ouçam os podcasts de Zascope, que tá incrível. Mas vamos lá, voltando aqui. E assim, hoje eu trabalho, tá, com filosofia e com teologia. Se você não sabe, eu sou formado em filosofia e tenho uma pós em teologia bíblica pela Mackenzie. As 2 formações são por lá. E minha área de trabalho é ensinar filosofia e teologia, gravar vídeos, escrever textos e coisas voltadas a essas 2 áreas. E quando eu vou andar lá de carrinho, quando eu andava com o Theo nesse momento, eu escutava coisas que me faziam descansar, para eu não ficar preso, então, a esse determinado tema, a esses 2 temas. E eu lembro um dia que eu estava escutando sobre empreendedorismo. E se eu citar o nome do podcast, vocês vão conhecer, que é um podcast muito famoso, então eu não vou citar aqui, tá? E eu lembro que o podcast estava sendo guiado por um host, né? Um apresentador que estava apresentando, estava recebendo os convidados. E tinha 3 convidados com eles. O apresentador e mais 3 empreendedores de sucesso. E aí eu lembro que a conversa que estava norteando aquele bate-papo era: quem Deus é para você? Aí você para pensar, né, gente? Alguém que estudou filosofia e está estudando teologia e é crente, ama Jesus e quer... E aí, meu amigo, aqui, ó, aguçou o meu senso. Queria ouvir. E aí a conversa é: quem Deus é pra você? Quem Deus é pra você? E eu falei: nossa, que coisa interessante, vou continuar ouvindo. E eu andando com o Theo ali. E eu lembro que... E aí um veio falar assim, ó: não, Deus é pra mim uma energia que anda por aí realizando sonhos. Talvez você deu risada, mas pasmem, tem pastores que pregam isso. Fecha parênteses. O outro pegou e falou assim: não, Deus pra mim é uma sabedoria. Deus é uma sabedoria que sabe tudo e tal. Interessante. Aí veio o outro e falou assim: não, eu não defino Deus porque todas as palavras que eu for usar para definir Deus não vai ser o bastante para defini-lo. Falei: nossa, interessante, né? E aí eu lembro que o Espírito Santo feriu meu coração com essa pergunta: e se alguém falasse com você quem Deus é? O que você responderia? Eu lembro que eu comecei então a passar por alguns versículos bíblicos ou por alguns acontecimentos bíblicos que eu tenho na minha cabeça. Lembrei de Deus criando todas as coisas. Deus disse: haja, e começou a acontecer. Haja e houve, haja e aconteceu. E eu falei: já sei. Deus é o Deus Criador. Vou colocar Deus como Deus Criador. Eu falaria: Espírito Santo, Deus é o Deus Criador. E aí o Senhor começou a trazer novos versículos na minha cabeça. Eu lembrei do povo saindo do Egito, no Êxodo e no Pentateuco, a história da nação de Israel ali sendo contada, desde Abraão até Moisés no deserto, chegando em Canaã. E aí eu comecei a observar que Deus sustentava o povo no trajeto. Caía maná do céu, pãozinho do céu, codornizes, aves para eles comer. As sandálias não envelheciam e as roupas cresciam junto com o corpo. Você pode ver isso aí lá atrás nas escrituras. E eu fiquei pensando: gente, Deus é um Deus que sustenta. Então eu vou mudar, vou colocar Deus é Deus que sustenta. E aí eu lembrei, gente, do Mar Vermelho se abrindo. Aí eu falei: não, mas é que Deus é um Deus de poder, Deus é poderoso.
Lembrei de Daniel na cova dos leões. Lembrei dos homens na fornalha, na Babilônia. Dos homens na fornalha, na Babilônia. Eu falei, não, mas Deus também é um Deus que protege. Lembrei de tantos outros acontecimentos e aquilo começou a ficar passando dentro de mim e eu ficando pensando, gente, como é que eu definiria Deus se alguém me perguntasse quem Deus é pra mim, quem Deus é pra mim? E aí eu lembro que em um momento, e eu creio que foi o Espírito Santo, me trouxe algo em mente. A plenitude de quem Deus é foi revelado em Cristo Jesus. E aí eu lembrei desse ponto e eu queria até pensar, o tema desse vídeo é como nos relacionarmos com Deus. Como nos relacionarmos com Deus. E eu lembrei do texto de Mateus capítulo 6, versículo 6. Jesus fala assim, Jesus vai responder quem Deus é. E ele fala, mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu Pai, que está em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai Nosso. Se alguém nos perguntasse quem Deus é, eu posso te afirmar categoricamente, de acordo com as Escrituras, que para nós que estamos em Cristo Jesus, Deus é o nosso Pai. E quando nós vamos nos relacionar com Ele, nós nos relacionamos como filhos. E isso tem que estar muito claro pra gente. Por que isso tem que estar muito claro pra gente? Porque por vezes nós estamos dentro da casa do Pai, vivendo como órfãos. Porque você pode estar pensando assim, Léo, sabe o que é? Que eu pequei. Eu pequei, Léo, e agora eu não consigo mais falar com Deus como Pai. Eu não consigo nem conversar com Deus. Esse dia eu tava disputando uma pessoa, gente, aqui na família de Zascope, e aí a pessoa falou assim pra mim assim, Léo, eu pequei. Eu pequei, agora eu não vou falar com Deus mais não. Aí eu falei, ah é? E aí você vai falar com o diabo? Com quem que você vai falar então? Porque, meu amigo, para onde nós corremos quando nós pecamos? Para o único que é capaz de nos transformar por meio da sua graça e da sua glória, de gerar santidade no nosso coração e nos nossos atos. Para pensar, que absurdo. Tenho um filho, acabei de falar para vocês, Teófilo, de 1 ano e 9 meses. Imagina só que o Teófilo faz algo que eu falei para ele não fazer. Vou usar um exemplo. Lá em casa tem aqueles guarda-roupa normal, planejado, que é com a porta de correr. Não é porta de abrir, é porta de correr. E aí imagina só que o Theo vai, ele abre a porta, e ele brinca com as portas, né? Ele abre a porta, bate e quebra. Plá! Eu olho pro rosto dele e falo, infeliz, pega as tuas coisas, sai de casa que você não é mais meu filho. Eu te pergunto, gente, seria essa a atitude de um pai saudável? Lógico que não. Porque o que evidencia que o Teófilo é meu filho não são os seus atos somente, mas é o sangue que corre na veia dele. Em outras palavras, se pudessem abrir o nosso espírito e contemplar o sangue que nós fomos banhados, só tem um DNA lá: Deus manifestado em Cristo Jesus. Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. E você pode se perguntar, então não precisa ser santo? Lógico que você precisa ser santo, mas por amor. Por corresponder em gratidão, esse amor que foi derramado no nosso coração. Deus é o nosso Pai. Jesus está falando, não orem a um Deus distante, não orem a um Deus que está bravo ou irado com vocês. Deus é o Pai de vocês por meio de mim mesmo. É o que Cristo diz. Sabe? Deixa eu te dar um exemplo, e eu termino com esse exemplo. Meu pai, ele foi caminhoneiro por 15 anos. 15 anos meu pai foi caminhoneiro. E meu pai, ele é um cara bem quieto. Ele é um cara bem introspectivo, assim, não é muito de falar, não é muito de conversar. E eu também não sou, apesar de estar gravando aqui, eu sou um cara meio tímido. E aí, imagina só, pai que não conversa, filho que não conversa, não rola relacionamento, né? E aí meu pai teve uma ideia. Toda vez que ele chegasse com o caminhão, ele ia chamar eu pra lavar o caminhão junto com ele. E aí meu pai ligava pra minha mãe chama Luciara, falava, Lu, tô chegando, leva o Leonardo lá na rua. Aí minha mãe falava, vamos lá que o seu pai tá chegando. Aí meu pai vinha. E eu lembro que meus pais até moram na mesma casa ainda, é uma rua bem comprida assim, e ele vinha com o caminhão lá na frente. E eu tinha ali cerca de 10 anos de idade. 10, 11 anos de idade. E aí meu pai vinha.
E meu pai vinha dando farol com o caminhão, buzinando, fazendo assim, sabe? Quando o caminhão vai pro lado pro outro. E eu ficava ali gritando, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai. Meu pai é meu herói até hoje. Um maior referencial que eu tenho de paternidade, graças a Deus, foi meu pai. E sabe, eu lembro que meu pai chegava, ele dava um beijo na minha mãe, dava um abraço na minha mãe. E aí ele falava assim, Leonardo, vai lá dentro, pega o balde, pega o sabão, pega a mangueira que nós vamos lavar o caminhão junto. Ah, gente, eu ia correndo lá dentro. Pegava tudo, vinha, derramando água pra casa inteira. Por quê? Porque eu era criança. Eu lembro que eu ligava ali na torneira, jogava água no caminhão e começava a lavar o caminhão com meu pai. E eu tava esfregando aqui, ó, o caminhão, a bucha caía na terra lá, eu pegava e passava de volta, tava nem aí com nada. Só que sabe qual que é a grande questão, gente? É que se meu pai quisesse o caminhão limpo, ele tinha levado o caminhão no lava rápido. O que meu pai queria de verdade era ter comunhão com o filho dele. Em outras palavras, se Deus quisesse um bom trabalho, Ele não ia chamar a gente. Porque nós sabemos o quanto que nós vacilamos com Deus. O que Deus quer de verdade, gente, é ouvir a nossa voz. O que Deus quer de verdade é relacionamento conosco. Ele quer ouvir nossos planos, os nossos sonhos, quer rir das nossas falas. Ele quer que nós ouçamos a voz dele. Então tudo o que nós fazemos é uma desculpa para que o Pai se relacione conosco. Para que o Pai se relacione conosco. E eu termino com o texto de 1 João. 1 João capítulo 3, versículo 1 diz o seguinte: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. E esse é o texto que nós precisamos criar raiz nele e permitir que esse texto crie raízes dentro do nosso coração. Somos filhos de Deus e nos relacionamos com Ele por meio da filiação em Cristo Jesus. Ele é o nosso Pai em Cristo Jesus. Essa é a forma que nós nos relacionamos com Deus. Gente, eu espero que esse vídeo tenha abençoado você de verdade. Eu oro para que o Espírito Santo possa trazer revelação da tua filiação em Cristo Jesus. Você é filho, meu irmão, minha irmã. Vocês são filhos de Deus, tá? Não esquece, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Curte, compartilha esse vídeo com a galera da célula, do grupo pequeno, seja lá onde você aí, como é que você chama aí na sua região. Se você não tem grupo pequeno, manda no grupo da igreja para abençoar a galera. No mais, Deus abençoe vocês. Muito obrigado e não se esqueça, hein? Você é uma cópia de Jesus. Valeu!